porque eu tenho um chamado urgente aqui do Luiz Casoni para trazer informações sobre o corpo da adolescente de 13 anos, moradora de Ribeirão das Neves, que até então era considerada desaparecida, né? Desde domingo, a Stephanie Vitória saiu de casa para encontrar uma coleguinha, não foi isso, Casoni? E não voltou para casa. E, infelizmente, hoje, depois da prisão de um homem, a certeza de que ela realmente não teria mais nenhuma chance de voltar para casa, porque esse homem, um pastor, a matou e confessou o crime. Agora sim, todos os detalhes com o nosso Casoni. Meu amigo, diga lá. Isso, Moreira. Boa noite novamente para você e aos amigos que nos acompanham aqui no Cidade. Exatamente, a adolescente estava desaparecida há 2 dias e o corpo de Stephanie Vitória, de 13 anos, foi encontrado hoje com sinais de violência em uma área de mata em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime foi preso hoje pela Polícia Civil. Inclusive, nós temos imagens do momento da prisão e também do local onde o corpo foi deixado aí dessa adolescente. No momento da prisão, esse homem confessou o crime e indicou aos policiais onde deixou o corpo da menina. Testemunhas viram quando o homem colocou ela no carro dele, Elvet. A placa do veículo foi repassada para os investigadores, que conseguiram chegar até o suspeito. Nós temos então esse resultado 2 dias após o desaparecimento da Stephanie Vitória, a localização do corpo dela, pelo que a gente sabe até o momento, informações repassadas pela polícia, corpo encontrado com sinais de violência. E no momento da prisão, o suspeito indicou para os policiais onde havia deixado o corpo da menina. Bom, esse homem, que é conhecido aí como João das Graças, o João Pastor, foi preso em Contagem, aqui no bairro Metropolitano, em Ribeirão das Neves. Nós estamos vendo imagens ao vivo aqui do Antônio Charles. Ele mantinha uma igreja que nós estamos vendo aí na imagem, a Igreja Pentecostal Fruto do Espírito Santo, no bairro onde também morava a adolescente de 13 anos, a Stephanie Vitória. O pastor morava com a esposa no andar de cima, nós estamos vendo ali aquela varanda na imagem ao vivo, e no andar de baixo ele mantinha a igreja onde realizava os cultos. Só para a gente entender aí a movimentação da Polícia Militar no local, com medo de represália, a mulher deixou o imóvel sob escolta dos militares assim que os vizinhos souberam da morte da menina e se aproximaram aqui do local bastante furiosos. Inclusive, a movimentação durante toda a tarde foi muito grande da comunidade aqui na rua, esperando aí por alguma movimentação e notícias também da prisão desse homem. Eu conversei há pouco com uma adolescente que inclusive conhecia a Stephanie Vitória e ela falou um pouco sobre o comportamento do pastor João das Graças. Vamos ouvir o que ela disse. Toda vez que a gente passava na rua ou quando ele via a gente em algum lugar, ele oferecia carona, chamava nós de bonita, ficava cantando a gente sempre, ou ele ficava da varanda, como eu moro lá em cima, toda vez que eu e minha irmã passava, ele ficava chamando a gente, mas só que a gente sempre recusava. E o dia que eu estava no ponto, ele me chamou, falou assim que ninguém ia saber, e se aí eu peguei e falei assim, saber o quê? Sendo que eu e você nem tem muita intimidade, e como se eu falasse alguma coisa, ninguém ia acreditar em mim, porque a palavra dele ia valer um tiro, porque como ele era pastor, falava que ele era um homem bonzinho e tudo mais. Era todo mundo que ele oferecia carona e também ele fazia escolar, e não foi só ele também chamou minha irmã, falou que se ela não fosse casar, se ele não fosse casado, ele pegava ela. Caiu meu áudio. Vamos de ouvir aqui a entrevista, né, da jovem que contou detalhes de como, em uma dessas vezes, supostamente, esse líder religioso teria abordado no sentido de segundas intenções. É o relato dela. E aí eu fico pensando, nós estamos ainda no início de uma investigação, mas entre as possibilidades, e pode ter certeza que isso é cogitado, em uma investigação complexa como essa, nós temos que pensar que a polícia trabalha com todas as possibilidades. Qual era a relação dele com a jovem, dele com a família, a proximidade, se houve a tentativa, né, de importunação sexual ou de abuso sexual, e isso pode ter desencadeado uma reação. Tudo isso vai ser observado, né, comprovado ou não, em uma investigação.
estamos no princípio. Mas o fato dele assumir que matou a adolescente de 13 anos, é preciso esclarecer o que motivou. Qual foi o momento que os dois estiveram juntos e diante de qual circunstância que o deixou com essa fúria e raiva para ele tirar a vida dela? E aí eu volto com o Casoni para trazer as informações e dar continuidade no caso. Pois é, Moreira. O corpo da menina foi encontrado com vários hematomas, inclusive no rosto. Ela estava muito machucada e exames devem apontar se de fato a adolescente de 13 anos foi vítima de violência sexual. Amanhã, na parte da tarde, após o almoço, a Polícia Civil vai conceder uma entrevista coletiva com todos os detalhes da investigação que resultou na prisão do pastor João, apontado como principal suspeito pela morte da menina Stephanie Vitória, de 13 anos. Nós estamos aqui no bairro Metropolitano, em Ribeirão das Neves, onde o suspeito mantinha essa igreja aqui nesse imóvel atrás de mim, onde também morava a adolescente com a família. Nós estamos vendo a movimentação de militares aqui no local, tem uma viatura da Polícia Militar bem em frente ao imóvel, vários policiais posicionados bem ali no portão, porque eles temem aí alguma represália de que a comunidade, bastante revoltada com a repercussão do caso, possa oferecer aí algum risco para quem vem até o imóvel ou então danificar toda a estrutura mesmo, toda a casa, até mesmo até a fogo, como foi cogitado pelos policiais. A esposa desse suspeito saiu daqui durante a tarde em uma viatura da Polícia Militar com medo aí de represália dos moradores, Moreira. Eu conversei também com outros vizinhos que falaram um pouco sobre o comportamento do pastor. Vamos ouvir. Ele fazia culto, fazia como que ele é pastor, ele fazia de conta que ele era pastor, né? Fazia quando era dia das crianças, ele fazia festa, fazia tudo. Por que, como diz assim, ele tinha coisa com as crianças, ele tinha muito carinho com as crianças e como assim, que a mulher mais velha, ele não tinha muita coisa e aquele carinho, que ele é um pastor que pega na mão da pessoa, para Senhor e tudo, não. Ele pegava, ficava batendo a mão no ombro da gente, quer dizer assim, para mim um pastor chegar e te dar um abraço, para mim isso não é um pastor. Eu estou muito revoltada com isso mesmo, entendeu? Agora eu fiquei sabendo, eu via muito na igreja dele aqui, sempre frequentava. Aí teve muitas conversas da igreja, que a igreja fechou, que a igreja quebrou, que não sei o quê. Aí disse que ele reabriu ela, aí fechou de novo. Aí estava passando a frequentar outra igreja, porque assim, para esconder o que ele estava fazendo, né? Casoni, só para tirar uma dúvida no que se tem de informação até o momento. A vítima, a Stephanie, ela morava no mesmo ambiente em que o pastor, no andar de cima? Ficou muito claro que ali a igreja é embaixo, né? Onde aconteciam os cultos. E que ele morava em cima, mas ela também morava nesse mesmo espaço? Eles dividiam o mesmo espaço? É isso ou não? Não, Moreira, a situação é a seguinte, no andar de baixo do imóvel desse sobrado era onde o pastor mantinha a igreja pentecostal. No andar de cima, o pastor morava com a companheira dele, que saiu daqui durante a tarde sob escolta policial, porque ela estava temendo a represália dos moradores, inclusive com medo da própria integridade física. Por isso, ela pediu apoio aos militares e deixou o local com alguns pertences pessoais de primeira necessidade. A polícia está aqui posicionada bem em frente ao imóvel, justamente para resguardar a segurança e evitar que os moradores depredem o imóvel. É essa a informação que a gente teve do tenente que está à frente da ocorrência, que também deixou o local há pouco. Por isso, essa movimentação da Polícia Militar, já que a prisão do João Pastor foi efetuada pela Polícia Civil após uma investigação rápida desde o desaparecimento da menina. Foi por meio da placa do carro dele que os policiais, os investigadores, chegaram até o pastor e conseguiram efetuar a prisão dele em Contagem. E a informação que nós temos é de que o corpo da adolescente foi encontrado com esses sinais de violência que nós já citamos em uma área de mata em Esmeraldas,
também aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Há pouco nós ouvimos o testemunho de uma das vizinhas aqui do pastor, a dona Hélia, e a gente vê a revolta da comunidade assim que soube da notícia, da morte da menina e também da prisão desse pastor que mantinha a igreja aqui. A gente ouviu que de um tempo para cá ele deixou de realizar os cultos no local, que a igreja não estava em condições de se manter com as portas abertas e ele estaria aí nos últimos tempos trabalhando como motorista de escolar. Informação essa que foi repassada aqui pela comunidade. Mas tem um detalhe que deixa a gente bastante assustado, é de que o suspeito não estaria fazendo o transporte de crianças em um veículo adequado, em uma van ou em uma perua. Antigamente tinha a Kombi que levava as crianças até a escola. Esse pastor estaria fazendo o transporte de forma clandestina no seu veículo pessoal, um carro sedã, levando mais de 3, 4 crianças em uma mesma viagem. Isso tudo também, a partir de agora, deve ser investigado pela Polícia Civil após a prisão do suspeito, que se apresentava como pastor João, e realizou durante muito tempo cultos nesse imóvel e que também estaria frequentando uma outra igreja aqui na região. A adolescente vítima, a Stephanie Vitória, de 13 anos, morava com a família dela nesse mesmo bairro, algumas ruas acima, e frequentava também a igreja, segundo informações. Tanto a adolescente que nós ouvimos sem identificação, que diz que já sofreu investidas desse pastor e que era amiga da Stephanie Vitória, ambas as adolescentes, as meninas, tinham sim contato com o suspeito. Moreira. Tá certo, Casoni, obrigado pelas informações, vai ser muito importante essa coletiva que foi marcada para a tarde de manhã para esclarecer. Tem muitos pontos ainda em aberto nesse caso, qual era a relação realmente dele com essa adolescente, com a família, como ele conseguiu se aproximar